Fala pessoas, tudo bem? Bom, hoje a gente encerra a evolução só fazendo a para de arestas, tá? Bom, então nas últimas 3 aulas a gente começou a discutir sobre evolução. A gente viu que até pelo menos o final do século XVIII, o que se entendia, o que se priorizava era um pensamento fixista, de que as espécies elas são da mesma forma desde a sua origem, tá? Não importa se foram criados por uma criação divina ou se surgiram de outra forma. Tá? A visão fixista ela não necessariamente ela é religiosa, né? Ela pode ser filosófica. Tá? A partir do final do século XVIII, principalmente, você tem uma série de trabalhos, elementos de investigação científica que dão uma certa robustez para a expansão do pensamento da transformação, da evolução das espécies. Bom, o primeiro cara a apresentar uma teoria sobre a evolução, como a gente viu, foi o Jean-Baptiste Monnet, né, que a gente cisma chamar de Lamarck, naquilo que foi conhecido e é conhecido até hoje como sendo o Lamarckismo. Tá? Lamarck foi o primeiro sujeito a apresentar uma teoria robusta sobre a evolução e a sua principal contribuição foi a ideia de adaptação para justificar a mudança, né, dos organismos, resultando no que poderia vir a ser novas espécies. Tá? O grande problema do Lamarck, como a gente já viu, é a ideia de adaptação dele em um espaço de tempo muito curto, ainda em vida, através da lei do uso e do desuso, e que essas mudanças que tornariam o indivíduo não adaptado em adaptado poderiam ser transmitidas aos descendentes através da herança dos caracteres adquiridos. E a gente viu que isso não é viável. Tá? Opa. Depois, em 50 anos depois, em 1859, o Darwin apresenta a sua teoria sobre a evolução, muito baseada em registros fósseis, em biogeografia, em análise geológica, teoria da Pangeia, modelo malthusiano adaptado à ecologia. Tá? E dentro desse mecanismo, ele utiliza como um dos argumentos mais sólidos e principais a ideia de que as espécies, as populações, elas possuem uma variabilidade, uma variação, e que essa variabilidade explica por que existem dentro de populações indivíduos com variações, com características diferentes, e que através do ambiente, da natureza, seja através dos fatores bióticos ou dos fatores abióticos, os indivíduos que apresentam um conjunto de características mais vantajosas são selecionados positivamente. Então tem mais chance de sobreviver e, consequentemente, de reproduzir. Enquanto que aqueles indivíduos com características menos vantajosas tendem a ser eliminados, né? Tendem a morrer, e na hora em que morrem sem reproduzir, aquela variabilidade desvantajosa tende a ser perdida. Tá? Então, a ideia do Darwin, bem diferente da ideia do Lamarck, é que o indivíduo não se adapta, certo? Ou o indivíduo ele é adaptado ou ele não é adaptado. As características elas já estão ali, certo? Através da seleção natural, você vai ter se os indivíduos eles vão ter mais sucesso ou menos sucesso. E aí, a partir desse mecanismo, ao longo das gerações, da seleção dos caracteres, você tem eventos que podem resultar no surgimento de novas espécies através do mecanismo que a gente viu de especiação na última aula também. Bom, o problema do Darwin é que o Darwin ele não sabia explicar a origem da variabilidade. Por que ele não sabia? Porque não era conhecido genética até o final do século XIX. Perdão, XX. Até o final do século XX não se conhecia. Que século XX, pô? Até o final do século XIX, não se conhecia a genética.
Tá? A genética, ela foi, o trabalho do Mendel foi publicado em 1865, tá? Mas ele só foi redescoberto e só foi popularizado a partir dos anos 1900, certo? Isso. Tá? Então, de 1901 para frente, já século XX, tá? A genética ela começa a ter uma certa robustez, a pesquisa avança e principalmente na década de 20 e 30, tá? Começa a ter uma certa solidez no conhecimento ao ponto de você entender que é através da herança, através do material genético, que você tem a transmissão dos caracteres para os indivíduos e, consequentemente, você tem a origem da variabilidade das espécies, certo? E aí, daí para frente, você tem que a variabilidade ela pode ser obtida a partir de modificações no material genético, seja através da molécula do DNA, no ponto do gene ou o que for, na molécula em si, ou através de blocos de fragmentos do DNA nos cromossomos. Aí a gente tem que a variabilidade ela pode ser gerada a partir das mutações ou a partir das recombinações genéticas, seja pelo crossing over, né, isso na permutação que ocorre na formação dos gametas durante a meiose, ou efetivamente na fecundação, na hora que você tem a fusão de material de genéticos de indivíduos diferentes. Tá? Então todos esses elementos eles explicam de onde vem a variabilidade e dessa forma você pega a genética, associa ao darwinismo e você tem o que a gente chama de teoria moderna da evolução ou teoria sintética da evolução, que é o neodarwinismo. O que a gente vai ver hoje são quais são os elementos, os argumentos atuais, contemporâneos, que fortalecem e justificam o que a gente entende como sendo evolução. Bom, os primeiros elementos importantes são o que a gente chama de anatomia comparada. Tá? Comparada é uma característica muito comum na evolução. Comparar organismos, seres vivos em diferentes níveis. Anatomicamente é um dos elementos. Tá? Aqui a gente tem uma imagem que mostra a composição das nadadeiras, tá? de um peixe ancestral e de um anfíbio ancestral. Certo? Existem certas semelhanças estruturais e posicionais aqui. Então, esses são elementos que iniciam e permitem com que a gente faça algumas análises evolutivas. A anatomia comparada, ela analisa basicamente 3 tipos de estruturas. As estruturas homólogas, as estruturas análogas e as estruturas vestigiais. As estruturas homólogas, como a gente vê aqui, elas representam estruturas, olha, como o braço humano, tá? Como o braço do leão e o braço da foca. Tá? No caso deles, a gente chama de patas anteriores e no nosso caso a gente chama de membros superiores. Dá na mesma. Tá? Bom, o que você tem? O humano, o leão e a foca, nós sabemos que são mamíferos. Certo? Isso, então, somos todos mamíferos, apresentamos um alto grau de similaridade. Mas esses indivíduos eles habitam ecossistemas diferentes, com mecanismos de seleção diferentes. Tá? Então, se você olhar aqui, a composição óssea é a mesma. Tanto que os ossos eles estão pintados na mesma cor, tá? O húmero nosso aqui, ó, o húmero, tá? Então você tem o rádio, a una, o rádio, a una, o rádio, a una, certo? Os ossos do pulso, tá? E os ossos dos dedos. Então, o que você tem aí é que, embora sejam os mesmos ossos, as estruturas elas apresentam ligeiras não tão ligeiras, né? Elas apresentam modificações funcionais de acordo com a aplicação, o uso para aquela espécie, tá? Então, estruturas homólogas são estruturas que têm a mesma origem embrionária, certo? Mas eles têm função diferente. Por que tem função diferente? Porque os indivíduos ancestrais
que geraram, aspas, aí, esses indivíduos, eles passaram por mecanismos de seleção natural diferentes. Tá? Em geral, porque são indivíduos que estão em ecossistemas diferentes. Então, os mecanismos de seleção são diferentes. Tá bom? Então, as características das estruturas homólogas representam o fato de que elas são muito semelhantes estruturalmente, o que indica que eles têm um ancestral comum muito próximo, tá? Uma história evolutiva próxima, tá? Só que funcionalmente são diferentes. Tá? Então aqui ó, você tem que um ancestral comum aos mamíferos, um mamífero ancestral, ele irradiou em ecossistemas diferentes. É como se você, como a gente viu na especiação ontem. Tá? Então, uma população ela se subdivide em subpopulações, explora, migra ecossistemas diferentes e em ecossistemas diferentes vão passar por mecanismos de seleção diferentes. Se as seleções são diferentes, você tem que ao longo das gerações, lentamente, você vai ter mudanças, tá? Que resultam na seleção de caracteres que permitem os indivíduos terem mais sucesso de sobrevivência naquele ecossistema aquático, naquele terrestre mais árido, naquele terrestre mais tropical, naquele terrestre mais frio, sei lá, tá? E por aí vai indo. Tá? Como a ideia lá das aves, dos tentilhões, do Darwin em Galápagos. Né? A partir de um ancestral comum, você tem uma irradiação que resulta num mecanismo adaptativo diferente. Lembra, eu simplifico a fala, mas a gente está falando aqui de processos que levam múltiplas milhares de gerações para acontecer. Tá? Então, indivíduos que apresentam estruturas homólogas, eles apresentam um grau de ancestralidade próxima, tá? E apresentam o que a gente chama de evolução divergente, porque eles estão irradiando para ecossistemas diferentes, aonde os critérios e os mecanismos de seleção são diferentes. Por outro lado, indivíduos que apresentam estruturas análogas são indivíduos que têm pouco grau de semelhança evolutiva, pouco grau de proximidade evolutiva, mas que, como estão em ecossistemas semelhantes, eles passam por mecanismos de seleção semelhantes, certo? Então, por exemplo, quando você pensa num golfinho e você pensa num tubarão, um tubarão é um peixe, e um golfinho é um mamífero. Então existe uma certa distância evolutiva aí, certo? Só que esses animais eles estão no mesmo ecossistema, no ecossistema aquático. Então eles passam por mecanismos de seleção natural semelhantes, embora um tenha respiração branquial, o outro tenha respiração pulmonar, ambos têm o corpo fusiforme, alongado, com nadadeiras e por aí vai indo. Tudo bem que um nada com um nado horizontal e o outro nada com um nado vertical, mas as características, as estratégias, os mecanismos são muito semelhantes, tá bom? Então, o mesmo vai valer para os outros aqui, tá? Então, os sujeitos estando em ecossistemas semelhantes, eles passam por mecanismos de seleção semelhantes, não iguais, tá? Então, estruturas análogas se referem aos indivíduos que têm origem embrionária diferente, porque são elementos de origem evolutiva mais distantes, tá? Mas que têm função igual. Significa aqui, que esses indivíduos eles apresentam o que a gente chama de evolução convergente, porque converge para um, aspas, padrão semelhante ao ecossistema em que estão inseridos. Tá? Então, olha aqui esse exemplo aqui. Quando você pensa numa asa do inseto, a asa do inseto é uma projeção do dorso, né, das costas do animal. Certo isso? Quando você pensa numa asa do morcego, a asa do morcego é o braço do animal, certo? Com destaque aos dedos, mas é o braço do animal.
A asa de uma ave é o braço da ave, é o membro. Então, se você for comparar, a asa do morcego e a asa da ave, elas são estruturas homólogas, certo? Uma tem membranas e tudo mais, a outra tem penas e tudo, tá? Elas têm origens semelhantes, tá? E isso mostra um grau de ancestralidade próxima. Quando você pensa na asa do inseto, a asa é tudo igual, serve para voar, não é isso? Tá? Só que a origem da asa do inseto é diferente da asa do morcego e da ave. Então ela é análoga e não homóloga. Tá? Ó. O terceiro elemento anatômico importante é o que a gente chama de estrutura vestigial, órgão vestigial. Como o próprio nome está dizendo, vestigial é um vestígio. Tá? Os órgãos ou estruturas vestigiais são estruturas que, de alguma forma, ou elas regrediram evolutivamente, ou elas modificaram a sua função em relação ao seu ancestral. Tá? Então são estruturas que não têm, em geral, papel funcional ou têm um papel funcional diferente em espécies atuais, por exemplo, tá? Em relação a espécies ancestrais. Então, por exemplo, no nosso caso, o apêndice vermiforme, que está localizado lá no seco do intestino grosso, representa uma estrutura vestigial. Ela não tem função conhecida. Tá? Ela é uma estrutura reduzida. Mas em muitos mamíferos, principalmente mamíferos herbívoros, tá? E em mamíferos ancestrais, ela é muito funcional. Tá? Por quê? Porque essa estrutura ela aumenta a capacidade de digestão e absorção de nutrientes de alimentos de origem vegetal, certo? Então, para alguns mamíferos e para mamíferos ancestrais aos primatas, essa estrutura era funcional, tá? Da mesma forma, o nosso dente do siso, né, que é o terceiro dente molar, tá? Ele é um dente que, para a gente, é uma estrutura vestigial, não é funcional, certo? Por quê? Porque é uma estrutura que, no nosso caso, não tem funcionalidade. Tá? Mas para os mamíferos ancestrais nossos, tá? E para alguns outros, era funcional porque a dieta precisava de mais mastigação por ser uma dieta mais herbívora. Tá? No nosso caso aqui, na região do olho, tá? A gente tem essa pelezinha aqui, ó, próxima, tá? Que é um resíduo da membrana nictante, que a gente vê, por exemplo, em aves. Tá? Que seria o equivalente a uma pálpebra horizontal, certo? Vertical, desculpa. Que ela corre aqui ao lado, como a gente vê aqui na coruja, certo? Tá? Então, no nosso caso, essa estrutura não é funcional. A nossa musculatura da orelha, certo? A gente tem uma musculatura residual também, tá? Mas a mesma musculatura que é funcional em cachorros, por exemplo. Tá? Que fazem o movimento da orelha. Tá? Então, órgãos vestigiais, eles representam estruturas que mostram um elo evolutivo entre espécies atuais, por exemplo, e espécies ancestrais. Tá? Outro elemento importante para estudo é a embriologia comparada. Tá? Então, o que você tem? Quanto mais próximo evolutivamente os indivíduos são, mais semelhantes são os seus embriões, principalmente nos primeiros estágios de desenvolvimento. Aqui a gente tem uma imagem, né, de peixe, salamandra, tartaruga, galinha, porco, rinoceronte, cão e homem. Se você for olhar aqui, o início do desenvolvimento, existe um grau de semelhança muito grande. Olha, quando você compara o peixe e a salamandra, são muito semelhantes. Tá? Quando você compara o cachorro e o rinoceronte, ou o cachorro e o humano, são muito semelhantes. Obviamente, só nos primeiros estágios. Depois você tem as diferenciações e as distinções, e aí começa a ter grandes diferenças. Mas nos primeiros estágios, as estruturas elas são muito semelhantes, o que mostra que há um grau de similaridade muito grande entre as espécies
inclusive durante o seu desenvolvimento embrionário. Como a gente já viu nas outras aulas, os fósseis são elementos de restos e vestígios de espécies ancestrais, a grande e devastadora maioria extinta, em milhares de anos, que mostram, que existem séries evolutivas de algumas espécies, como a gente está vendo aqui para o cavalo, que são séries completas, que mostram como que os mecanismos de seleção natural e levam ao processo de evolução ao longo de milhares de gerações, tá? Até você alcançar, por exemplo, as espécies atuais, mais recentes. São raras as séries evolutivas completas de fósseis, tá? Mas algumas são bem descritas, como é o caso aqui do cavalo. Como a gente viu também, a biogeografia contribui para a gente entender também a evolução. Então, quanto mais semelhantes as espécies são, a tendência é que elas sejam mais próximas geograficamente. Indivíduos mais próximos tendem a ter maior grau de similaridade. Por quê? Porque a ancestralidade comum era próxima. Aqui a gente tem um esquema aqui, ó, das aves, das grandes aves, das aves de grande porte, as aves corredoras. Então você tem a ema, o avestruz, o emu, que são os mais famosos, e você tem os outros aqui. Então, se você olhar aqui, ó, eles são encontrados onde? Originalmente, América do Sul, África, Austrália e Nova Guiné, Austrália, Nova Zelândia, ou seja, só no hemisfério sul. Se você pensar na ideia da teoria da Pangeia, em que você tinha um continente único, tá? E depois da ruptura você tinha o hemisfério norte, o sul. Na região sul, na Gondwana, os indivíduos, olha, o grau de aproximação aqui. Na hora em que eu tenho a ruptura da massa continental, separando as populações elas vão se separando e elas vão ficando em ecossistemas mais restritos. Lembra da ideia da especiação? Você vai ter mecanismos adaptativos e evolutivos de seleção diferentes. Tá? Então, é importante a gente entender a biogeografia como um elemento importante para entender por que algumas espécies elas são mais similares e outras são mais distantes, mas sempre levando em consideração a ideia da Pangeia, certo? Porque senão você vai falar, mas como que esse aqui é tão diferente desse aqui, mas é similar àquele outro que está lá no outro continente, tem todo um oceano separando. Bom, porque se você for levar em consideração a Pangeia, de repente aquela massa continental, como a do continente americano e a do continente africano, eles eram próximos, né? Tá? E é preciso também prestar atenção que existem as chamadas espécies exóticas, né? Isso, aquelas espécies que, por exemplo, foram introduzidas ou vieram por acaso em transportes, em navios e tudo mais. Tá? Então, por exemplo, hoje a gente tem cavalo no continente americano, mas os cavalos eles originalmente foram trazidos pelos europeus, principalmente pelos espanhóis, certo? No século XVI. Tá? Então, eles são mais comuns do continente europeu, originalmente. Para a gente quase acabar, outro elemento evolutivo importante é a chamada teoria celular. Tá? Se você pensar, as células são o quê? Procariontes ou eucariontes. Os seres são unicelulares ou pluricelulares. Nas células eucariontes, você tem as células vegetais e as células animais. Obviamente tem as outras variações, mas em geral o que você tem? Quando você pensa na estrutura, membrana, a membrana. Quando a gente estuda a membrana celular, a gente aprende que toda a membrana celular é formada por uma bicamada de fosfolipídios e proteínas, certo? Ou seja, toda a célula. Aí você lembra que do lado de dentro da célula você tem o citoplasma, o citossol, que é formado por água, não sei o que, minerais e pá. Aí quando você pensa em umas células mais complexas, você pensa em todas aquelas organelas. Retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi, lisossomos e vacúolos e isso e aquilo. Salvo algumas particularidades de cada tipo de célula, algumas outras estruturas elas são idênticas.
são conservadas. Algumas rotas metabólicas para obtenção de energia, para síntese de algumas coisas, para isso ou para aquilo, são comuns a todos os organismos, inclusive aos procariontes. Então, existe um arranjo ancestral de que, no final das contas, todas as espécies elas apresentam algum grau de homologia e similaridade. Então existe um elo evolutivo entre todas as espécies. E por último, o que a biologia molecular mostra para a gente é que indivíduos mais próximos evolutivamente apresentam um grau de similaridade molecular maior, não só do DNA, mas do DNA, dos diferentes tipos de RNA, RNA mensageiro, transportador, ribossômico e o que for, e as próprias proteínas, certo? Quanto mais próximos evolutivamente os indivíduos forem, maior similaridade molecular eles vão apresentar, certo? Então, o número de aminoácidos de uma proteína, o número a estrutura de um determinado gene, dos RNAs ou do que for, vão ser mais similares. Porque lembra, é a similaridade molecular que resulta nas similaridades celulares, nas similaridades das estruturas dos órgãos e, consequentemente, dos organismos. Tá bom? Então, essa foi a nossa discussão para a gente fechar evolução, tá? E a partir da próxima aula a gente vai discutir um novo tema, tá bom? Então, espero que vocês fiquem bem. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários, manda a informação, manda sinal, questione e a gente se vê na próxima, tá bom? Fiquem bem, grande abraço.